Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. E sejam bem-vindos a mais um Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido aqui pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Eu sou o Vinícius Soares. E eu sou a Júlia Klein. E hoje vamos falar sobre o futuro dos carros elétricos aqui no Brasil. E por mais que os modelos elétricos pareçam algo futurista, o primeiro modelo 100% elétrico foi inventado em 1881. E em 1900, os elétricos já eram 38% de toda a frota de carros nos Estados Unidos. Mas aí uma série de fatores fez com que os carros elétricos caíssem no esquecimento. Em determinado momento, a gasolina ficou com um preço extremamente competitivo, os carros a combustão tinham uma autonomia maior, e também o carro a gasolina, a combustão, tinha uma imagem de masculinidade atrelada, então tinha aquela coisa, né, das mãos sujas de óleo na hora de consertar o carro, que fez o projeto vender mais também. E hoje, graças a todos os avanços tecnológicos, o carro elétrico voltou a ganhar espaço no mercado e deixa a dúvida, um dia os carros vão ser 100% elétricos? E para falarmos aí sobre o futuro dos carros elétricos no Brasil, hoje é sobre os carros 100% elétricos, porque tem ali a nossa conversa também sobre o carro híbrido, que é um tipo que ali vai ter o carro, o motor a gasolina e o motor elétrico. Mas hoje a gente vai falar sobre os 100% elétricos. Quem está conosco em chamada de vídeo nessa câmera à direita é o jornalista do setor automotivo, do Automotor, Rádio CBN, e o All-Cars, será que eu posso dizer especialista do setor automotivo, Jorge Moraes. Seja bem-vindo. Prazer, pessoal. Prazer falar com vocês aqui. E obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, e também estamos em chamada de vídeo com o mestrando aqui da Universidade Fevale, Jonathan Fett. Jonathan participou aí do projeto Orn2Easy, que projetou um carro 100% elétrico que facilitava ali o transporte de pessoas com dificuldades motoras. Jonathan, seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite aí. E eu vou direcionar então a pergunta primeira para o Jorge. Como está a aceitação dos brasileiros pelos carros elétricos? Está havendo uma procura significativa? E uma procura que faça justificar ali o empenho das montadoras a vir com força no Brasil com os modelos elétricos. Vou atualizar vocês aí de duas maneiras. Primeiro, Jonathan, é um prazer também estar com você aqui na sala e no estúdio, contando o seguinte. A expectativa do consumidor brasileiro é que você encontre um carro elétrico que ele possa pagar. A Renault está fazendo uma aposta muito forte, porque o Kwid vai se tornar esse carro de referência até os R$150, por exemplo. E confesso a vocês que as primeiras unidades de um lote inicial eles conseguiram vender rapidamente, e isso fez com que também outros fabricantes e importadores passassem a considerar de uma outra maneira esse posicionamento do carro elétrico, inclusive com um BG aí de um cachorrinho dando uma latida legal. O que acontece? Você vê por parte da Jack Motors com o EJS1, esse carro vem numa faixa de preço semelhante também, custando até um pouquinho mais. E a Caoa Chery, que acabou de lançar o iCar, muito, porque assemelha ao Smart, que é um produto europeu de muito sucesso, o Fortwo, e quando você vê esse mercado se movimentando por esse ponto. O que eu preciso esclarecer muito para quem está vivendo esse momento como eu vivi, eu fiz uma aposta num carro elétrico, eu estacionei e eletrifiquei a minha garagem, e mudei formalmente a maneira de como explicar isso para o consumidor, é que eu tenho que entender o custo de propriedade do automóvel. E o primeiro custo de propriedade, você leva em consideração a parte do consumo. Eu sou um personagem que gasta R$1.200 de gasolina, gastava por mês. R$1.200. Eu tenho um carro elétrico há 3 meses. É um carro de uma outra marca também. E durante esses 3 meses, eu venho gastando, para vocês terem uma ideia matemática aí, algo em torno de R$240 em 3 meses. Ou seja, o meu custo de propriedade pelo combustível
já é algo incalculável. Isso sem contar as revisões também, que tem uma outra fração, né? Quando isso se espalhar, e as pessoas que começarem a comprar os carros elétricos, digamos, de entrada, que é essa onda que está custando aí 140 mil, 150 mil reais, você vai ver um novo disjuntor desse segmento ser levantado, ser ligado, né? Porque é a questão do custo, é a questão da autonomia, como é o calcanhar de Aquiles de todo o carro elétrico, mas aí você vai precisar entender como você vai posicionar a sua vida, porque o lance do carro elétrico não é você depender de um eletroposto para poder ter o carro, nem você depender, por exemplo, de um shopping center, um centro de compras que tem uma tomada para você carregar. Porque pode acontecer o que aconteceu na Europa, e é muito novo para eles também. E como nos Estados Unidos, você vai abastecer em algum lugar público que tenha tomada e vai ter que ir para a fila. Isso vai tirar a paciência, muita gente vai falar, vou voltar e não vou dar continuidade a esse projeto. E muita gente voltou, de fato. O lance é você conectar a sua garagem ou o seu escritório. Do ponto A ao ponto B, você tem que ter um carregador. A tua garagem, ela tem que ser eletrificada, para que você tenha esse sossego, para que você tenha esse conforto. A partir daí, você vai entender esse novo movimento que vai ser concluído nessa primeira fase. Essa primeira fase, na minha opinião, vai até 2024, 2025, que é essa fase estrutural, onde os fabricantes não vão esperar pelo governo, eles já declararam isso, estão investindo em eletrovias, São Paulo, Curitiba, estão chegando ao sul também, aqui no Nordeste inteiro praticamente, saindo da Bahia, eu vou até Natal já com eletropostos, eu posso carregar, porque o automóvel vai limitar aí a uma faixa de 400 km de autonomia, como eu falei, calcanhar de Aquiles de muita gente, mas se você tiver, primeiro, a condição de ter 2 carros na garagem, um deles certamente vai ser elétrico para muita gente. A questão do carro híbrido é um outro posicionamento. Quem tiver 2 carros na garagem, por exemplo, em São Paulo, ele foge do rodízio. E ele paga um IPVA de 1% contra 4% do carro a combustão. E vale destacar isso. Em Pernambuco ele é 0%, no Rio de Janeiro, se não me engano, é 0,5%. E varia de estado a estado. Mas é um baita de um benefício, levando em consideração essa aquisição. Leve-se em consideração também que na hora que você compra um carro elétrico, vem aquela pulga na orelha. Você não vai estar poluindo mais comprando um carro elétrico, de fato. O efeito Noronha que vocês acompanharam, gente pegando do óleo diesel para abastecer. Hoje já existem as estações solares em Noronha que proporcionam a carga 100% solar do carro elétrico. E aí o que é que acontece? Uma vez solucionado, resolvida essa questão, você vai ter a eficiência do carro elétrico, a economia, o futuro, na minha opinião, global, é 100% elétrico. A gente pode falar de outras tecnologias aqui, como a célula de hidrogênio, mas é um negócio complexo e muito caro por enquanto. E quando a gente fala de futuro, a gente está falando dos próximos 5, 10 anos. A gente sabe do que vem aí através do Acordo de Paris, 2025, 2030, o que as montadoras já estão falando, a busca pelo carbono neutro. E nós também, levando em consideração essa temática, não podemos descartar que o Brasil, do etanol, tem uma solução doméstica, mas não global. Isso a gente vale pontuar. E a partir da minha conexão, por exemplo, que eu entendo que o carro elétrico, com a explicação dos fabricantes sobre o programa de segundo uso das baterias, porque as baterias vão ter o que eles chamam de second life. Vocês vão ver que as baterias vão ser utilizadas em outros processos, não são os processos ligados ao setor automotivo, mas em diversos setores. Tem muita coisa para acontecer. Já existe uma procura pelo elétrico? Sim. É grande? Não. Por quê? Ainda é caro. Mas se vocês lembrarem lá atrás, quanto custavam os telefones ou os computadores de alta performance, né? E hoje, o que a gente tem? É claro que aqueles telefones de alta performance, hoje, iPhone, ou Samsung, ou que seja, eles se tornaram muito caros porque o poder do real despencou diante dessa inflação global, que não é somente brasileira. E Jorge, até esse último ponto que tu comentou, que também é uma grande dúvida de quem está pensando em entrar aí no mercado dos elétricos, é essa questão do custo-benefício. O valor que tu vai pagar mais caro num carro, ali pelo menos os 150 mil reais hoje no Brasil, ele vai se compensar pelo que tu vai ter de economia? Tu comentou um pouco antes, mas se puder também agregar. E também sobre a questão ali da sofisticação
Desculpa, por favor. Não, pois não, vá, conclua. Isso, e sobre essa questão aí da sofisticação, né? Porque como a gente tem aí esse processo de inflação no setor automotivo, em grande parte, os carros eles estão vindo ali com esse preço e a montadora, para conseguir adentrar de alguma forma no mercado, ela vai acabar ali reduzindo em acessórios, reduzindo em acabamento. Hoje, tu acha que está valendo a pena fazer essa compra ou a gente aguarda aí esse processo de estruturação que tu comentou de pelo menos os próximos 2 anos? Olha, as montadoras deram galopadas econômicas contra o consumidor durante a alta da pandemia, né? Todo mês tem aumento de preço de carro. E o carro usado ficou mais caro do que o carro novo no Brasil, de novo, depois do efeito do plano cruzado. Aquilo, para mim, foi um choque. Eu acho que o carro usado está voltando ao patamar dele e o consumidor meio que não está aceitando isso. Mas confesso a você o seguinte, qualquer carro tipo SUV de performance, ele vai enfrentar a proposta de condução de um carro elétrico imediato. Qualquer carro híbrido vai entrar em choque de combate com um carro elétrico. Eu vou dar aqui um exemplo claro de uma marca sueca que é gerenciada, é governada por uma empresa chinesa, ela é da China, mas é uma marca sueca, que ela de repente resolveu entregar um carro com 423 km de autonomia por R$310 mil. Esse carro evaporou do mercado contra os atuais SUVs que lideram esse segmento. Por exemplo, uma marca ítalo-americana, a Stellantis, lançou o carro que é líder desse segmento, que é o Compass 4xe 4xe, por quase R$350 mil, e por 40 mil a menos você via um carro 100% elétrico, com a mesma garantia, com um custo de manutenção baixíssimo e com um custo de propriedade baixíssimo. Assim, com um carro híbrido, você consegue fazer 1.000 quilômetros, 900 quilômetros num tanque, sim. Com carro elétrico, somente até 400 quilômetros, sim. Mas aí você responde a uma pesquisa natural. Quem ganha ou pode comprar um carro de 300 mil não faz viagem intercontinental no Brasil de carro, faz de avião. É muito perigoso viajar pelo Brasil. Então, você sai de Curitiba a São Paulo, você sai de Curitiba ao Balneário, por exemplo, você sai de Curitiba a Floripa, de alguma maneira, vai se encontrar. Esse carro elétrico vai resolver tua vida. Você sai de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele vai resolver tua vida. Brasília, Goiânia, ele vai resolver tua vida. E você vai se resolver dessa forma. Agora, eu preciso fazer destinos maiores, como Recife Petrolina, por exemplo, eu não posso ter um carro elétrico. Eu preciso ir de Recife a Natal. Aí eu vou chegar de alguma forma no carro elétrico. Eu vou ter que abastecer lá. Parar para poder, esse carro vai precisar estar num carregador, eu vou ter que descobrir um ponto. As viagens em torno do nosso Brasil, elas precisarão respeitar um cronograma dos postos de abastecimento, para que você tenha viagem. Mas o que dizem as pesquisas para os fabricantes e que estão apostando nos carros elétricos é que quem tem essa grana, quem está disponível a pagar mais de 300 mil num carro elétrico, por exemplo, porque os carros urbanos é uma outra categoria de avaliação. O Mini Cooper, o Kwid, o EJS1, o iCar da Jaque e outros que vão surgir, tem uma outra colocação de uso urbano. O Fiat 500, né, você usa na cidade e no entorno da cidade. Vai até uma praia próxima, um destino de serra próximo. É isso que você faz. Mas quem ganha mais de 300, quem fatura muita grana para poder comprar um carro desse, por exemplo, ele viaja de avião. Ele não depende do carro elétrico para poder fazer grandes locomoções. Isso é uma pesquisa, é um dado interno do fabricante, que ele não revela, mas que tem tudo a ver hoje com o que está acontecendo nesse movimento. A gente vai ver o carro elétrico cada vez mais, na minha opinião, crescer. A Chevrolet do Brasil, semana, estou fazendo uma visita ao Centro Técnico de Engenharia da GM, e nessa visita do Centro Técnico de Engenharia da GM, eu vou conhecer a tecnologia da bateria Ultium deles, né, que é uma bateria que vai percorrer aí 600 km de autonomia. A gente já viu na Alemanha o trabalho desenvolvido pela Mercedes-Benz, trazendo uma bateria com 1.000 km de autonomia, e cada vez mais essa autonomia, o Lithium ou o que seja, num seminário, quando eu estive no Japão, num seminário da Toyota e da Lexus, eu estava conhecendo o processo de desenvolvimento das
baterias de cerâmica. Então, novos condutores, novas apostas, tudo isso vai acontecer para que o carro elétrico, de fato, se torne o automóvel do presente nos próximos anos. Não vai demorar, gente. Essa virada de chave acontece já já. E, Jonathan, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é o Orne Twizy, como surgiu a ideia e como está o projeto hoje. Bom, o Orne Twizy ele foi um projeto baseado em um desafio proposto pela Renault de construir em cima da plataforma do Twizy um carro elétrico que pudesse ter algum diferencial, alguma coisa que pudesse ser diferente do que já é normal, né? Então, nós decidimos fazer um carro que atendesse a pessoas com deficiência e que pudesse ser útil ao mesmo tempo para pessoas que não tenham deficiência e ao mesmo tempo barato, né? Então a ideia foi fazer um car sharing desse Twizy e implementar em cima dessa plataforma todos os aparatos que fossem necessários para tornar o carro apto para um cadeirante dirigir, né? Então nós criamos um carro criado em cima da plataforma do Twizy, que é um veículo 100% elétrico, bem pequenininho, tamanho de um quadriciclo, bem dizer, para 2 pessoas, onde o assento dele saía para fora do carro e pegava para o cadeirante e tinha um espaço reservado para ele guardar a cadeira. E se uma outra pessoa que quisesse usar ele através do car sharing não tivesse essa deficiência, poderia dirigir ele normalmente, né? Então ele é um veículo que ele pode ser conduzido por qualquer pessoa, né? E com o car sharing isso torna ele bem mais acessível, né? Já que seria pago só o custo da rodagem dele, né? Parecido com o Uber ou esses aplicativos de transporte que tem. Só que em vez de ter o motorista, tu alugaria só o carro, né? Uma ideia semelhante ao dessas bicicletas e dos patinetes elétricos que tem por aí, da Yellow. E como tu vê a importância e quem se beneficia de projetos como o Orne Twizy? Como a ideia dele era tornar compartilhado, qualquer pessoa poderia ter, só se inscrever no aplicativo, né? Então, isso eliminaria o custo de ter que comprar o carro elétrico e tornaria mais público, né? Abriria a oportunidade para muito mais pessoas utilizarem o carro, né? Já que não teria que pagar as parcelas, só pagaria pelo que foi usado. E, ao mesmo tempo, diminuiria o tamanho da frota, né? Já que tu usa o carro, estaciona ele e deixa ele disponível para outra pessoa pegar. Então não vai ficar um carro parado no estacionamento um dia inteiro esperando tu terminar o que tu fez para poder pegar, né? Eu acho que o grande benefício dele seria essa parte de compartilhamento, né? Onde tornaria ele acessível a qualquer pessoa, sem desembolsar grandes valores, né? E é muito bacana pensar que um projeto como esse, o Orne Twizy, que é de 2019, como ele estava até à frente do seu tempo, porque nesse ano 2022 a gente vê aí praticamente toda semana um lançamento novo de um novo elétrico, e aí quase 3 anos atrás estava aí o pessoal, os alunos da Fevale, projetando, e esse projeto ainda envolvia, claro, a parte mecânica do motor elétrico, mas também tinha a questão do design, uma coisa bem futurista, simplista, e também até essa questão do aplicativo que estaria ali envolvido na rotina de quem fosse utilizar o Orne Twizy. Mas agora, partindo aí para o encerramento desse episódio, eu pergunto para o Jorge Moraes sobre essa questão da revenda. Até falando aí um pouco de futurologia, talvez, a revenda dos modelos elétricos. Como tu acha que ela vai ser? Porque uma grande dúvida que fica para quem a gente vai levar para fazer aí a revisão. Como é que vai ficar esse mercado aí, que no Brasil grande parte é de usados e seminovos. Como tu vê essa perspectiva aí da revenda desses usados seminovos dos carros elétricos? As baterias ela tem um período de 4.000 ciclos, né? A gente sabe disso muito bem. E 100.000 quilômetros, 4.000 ciclos, 5 a 8 anos de uso. E tipo, uma parte da bateria ela precisa ser substituída, a gente vai lá e vai fazer a troca desse pedaço de bateria que precisa ser substituído. Isso hoje tem um custo elevado. Mas daqui a 5 anos, por exemplo, daqui a 4 anos,
Eu pretendo ficar com meu carro, tipo, 3 anos. Eu quero vender meu carro dentro da garantia e entregar um carro com saúde para o próximo dono. Pode ter certeza que eu não vejo dificuldade. É um novo mercado que surge, sim. Eu vou comprar um carro elétrico para ter problema com a minha bateria? Não, porque hoje não tem mais aquele mistério. Tipo, vou comprar sem saber o que estou comprando. Não, enquanto você faz esse trabalho, entregando na concessionária que você quer fazer a troca, você não corre risco. Nem ela corre risco de revender para um próximo dono um carro sem segurança, né? Para mim é muito tranquilo. Agora é desafiador. Você precisa saber quem é o próximo dono de um carro elétrico. Eu acredito que é aquele que vai entender o custo de propriedade, a baita economia de combustível, porque esse momento onde os governos estão renunciando o ICMS, né, o imposto local, para que o combustível esteja um pouco mais barato, é um momento meio que não sustentável. Ele vai ter um efeito eleitoreiro, talvez, ou não, não sei, mas tipo, morar em São Paulo, comprar o etanol a R$ 3,74 já é uma maravilha. Eu acho que prorrogaria a minha compra do carro elétrico. Mas eu moro numa cidade que o etanol custa R$ 6. E isso é difícil. Agora, se eu tenho a chance de me conectar a um novo mundo, a uma disposição, eu gosto do fan drive, eu gosto do torque que me oferece o carro elétrico. Quem gosta de barulho é quem trabalha com batedeira. Eu não gosto de... Barulho é uma coisa que você customiza como você quiser, aumenta o som e busca uma coisa legal. Mas, não tá faltando o ronco do motor, meu amigo. Falta um ronco do motor. Compra um Fusca e abre um escapão daquele e fica curtindo o escape de todas as maneiras. Mas o carro elétrico não é para isso, é para te dar fan drive. Eu acho que é para te dar uma nova conexão com o futuro. E você vai ter que lidar com isso, as novas oficinas que surgirão para poder tratar do tema. Por enquanto, a gente não tem nada. O que a gente está vendo agora é a cura de um momento pandêmico, onde a China governa o mundo da tecnologia, e ela é o principal fornecedor de tudo, a Ásia de uma maneira geral, né? A gente vê o que está acontecendo. Pra você ter ideia aí, diante de um fato, como a guerra da Ucrânia com a Rússia está influenciando hoje no mercado automotivo dos carros elétricos e os carros premium de maneira geral. A maior fábrica de chicotes, desses componentes que são manuais, os chicotes você tem que pegar o cabo lá e fazer e montar, fica na divisa entre a Ucrânia e a Polônia. E as pessoas estão vivendo um momento de dor, né? Porque não sabe, enfim, a gente sabe o que está acontecendo, não sabe de verdade, é muita coisa. E isso aí está impactando muito na fabricação. Isso está levando também aos fabricantes que têm as fábricas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, passem a fazer e incentivar, e os próprios governos incentivarem também uma nova cadeia de sistemistas para que a gente tenha essas produções locais próxima de tudo aquilo que a gente precisa. O custo do Brasil é alto, o custo americano também, por isso que eles foram todos para o lado de lá. E agora eles precisam entender que vem um novo custo. Por isso que não vejo um automóvel mais barato para o futuro, se eu vou responder, mas eu vejo sim as tecnologias se popularizando, fazendo com que isso se torne um produto mais viável, né? E, Jonathan, agora falando em sustentabilidade e meio ambiente. Tem um debate aí que fala sobre o descarte das baterias dos carros, que poderiam agredir na mesma medida ou até mais o meio ambiente. Tu acredita que no fim dá elas por elas ou agride mais, agride menos? Então, esse descarte da bateria ele é uma coisa bastante complicada, né? Porque a reciclagem dela é muito difícil e ainda assim tu consegue reciclar pouca coisa, se não me engano, 6% da bateria tu consegue reaproveitar. São as partes metálicas, né? Mas tu ainda consegue prolongar bastante a vida dela depois do uso com o carro, né? Como, por exemplo, já vem sendo usado nas montadoras, eles pegam as baterias que já não servem mais para o carro, que já não tem mais a autonomia necessária para o carro, e estão fazendo bancos de bateria para armazenar energia solar, que vai alimentar os próprios carregadores elétricos, né? Então, tu consegue estender muito mais a vida útil dela. Mas, ainda assim, hoje a reciclagem da bateria é um grande desafio, né? Porque ela tem que ser toda desmontada manualmente e não existe uma padronização de uma montagem, então não consegue automatizar o processo. E teria que ter sempre uma pessoa desmontando e escolhendo as peças que podem ser recicladas para poder destinar para o lugar certo, né? Muito bem, encerramos aí mais um episódio do Podcast On.
Esperamos que tenhamos respondido aí algumas dúvidas sobre esse futuro dos carros elétricos no Brasil. E é um tema extremamente amplo, nem chegamos aí na parte dos carros a gasolina, como eles ficarão, é o fim dos postos de gasolina, enfim, é um tema que pode ficar aí para um próximo programa. Mas agora eu gostaria de agradecer a participação, primeiro, do jornalista aí do setor automotivo, Jorge Moraes. Obrigado pela participação. Algum último comentário? Quer indicar alguma página da internet, Instagram? Obrigado, Vini. Obrigado, Ju. Jonathan também. Podem me seguir lá no @Jorge Moraes no Instagram, se vocês acharem que querem se conectar ao meu mundo automotivo. Eu sou colunista do UOL, né, do UOL Carros, como vocês sabem muito bem. E são as minhas duas principais conexões diretas com o mercado de automóveis, né? Eu apresento também um programa de televisão na Band que roda aqui em Pernambuco, roda no Amazonas e roda também por todo o interior de São Paulo. É muita gente vendo um pouco do trabalho que eu faço. Então é mais ou menos por aí, gente. E também, Jonathan, obrigado pela participação. Quer indicar aí alguma página para o pessoal seguir, fazer algum último comentário? Eu queria agradecer a oportunidade de falar. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, mas ainda assim é sempre bom poder ter a oportunidade de falar sobre o assunto que a gente trabalha bastante, né? Por exemplo, esse projeto deu bastante trabalho e é sempre bom poder comentar um pouquinho mais. Muito bem, e a técnica desse episódio foi do Carlos Pereira e do Rinaldo Silveira, a arte foi do Gabriel S. Guedes e a orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcast1fevale e no facebook.com/podcast1revista Fevale para acompanhar nossa rotina de redação e saber quando tem episódio novo. Até a próxima. Valeu, abraços, até mais. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.